Alô, irmãos, vamos estudar hoje o princípio da saúde. Cada ser humano precisa de saúde para sobreviver, irmãos. Então, o tema hoje é o princípio da saúde, certo? Vamos estudar aqui a palavra de Deus. Veja aqui o documentário. Princípio da saúde é o tema, viu? Vamos orar. Senhor amado Deus Todo-Poderoso, queremos ter saúde, nos proteja a Dona Preta que está no hospital, a mãe de Beto, dos meninos, proteja cada pessoa que está enferma. Mas aqui no nosso estudo, vamos estudar o princípio da saúde, certo, irmãos? Interessante, viu? Como é bom entender isso, para termos boa saúde. A alimentação natural é saudável. A gordura animal eleva o colesterol e agrava o problema cardíaco. O álcool, as drogas e o fumo são malefícios à saúde, embora drogas e fumos não seja mencionado na Bíblia. A eles se aplica o mesmo princípio, relacionamento ao álcool, que é a mesma coisa. Aqui você vai ver aqui um relato sobre o fumo aqui, ó. O fumo é responsável por 90% dos cânceres de pulmão, 85% das mortes causadas por bronquites ou efizemas. Tá vendo? Bronquites, efizemas. 45% das mortes por doenças coronárias. Agora você vai ver 40% das bronquites crônicas e 45% das mortes por infarto, tá vendo? E o infarto é perigoso. Agora vamos lá. Agora você vai ver aqui o álcool. O que é que o álcool faz, né? Imagina. Álcool é responsável por mais de 60 doenças diferentes, mortes e doenças também causadas pelo cigarro, acidente de trânsito em sua maioria, destruição de família. Tá vendo o que é que causa o álcool? Vem aqui os 8 remédios de Deus. Nós vamos agora ler os 8 remédios de Deus. Como é bom, natural, o remédio de Deus. Quer ver, ó? Água pura, ar puro, exercício físico, descanso adequado, luz solar, alimentação saudável, temperança, confiança em Deus. Tá vendo como é bacana? Vamos lá. Passando adiante, continuando no mesmo tema, o princípio da saúde. Aqui nós vamos ter um relato aqui, ó. A mensagem de Apocalipse nos chama a temer a Deus e dar-lhes glória.
E então há muitas maneiras de glorificar a Deus. O apóstolo Paulo inclinou os hábitos de comer e beber. Assim, cuidando da saúde física faz parte do crescimento espiritual. Sim, porque mente e corpo estão intimamente relacionados. Agora você vai em Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Apocalipse 14, versículo 7. 14, versículo 7. Tem assim, ó. Veja só. Versículo 7 diz assim: dizendo com grande voz: tomai a Deus, temei a Deus, e dai-lhes glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes de águas. Está vendo a água? Oh, beleza. Água é bom, né? Agora vamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios. Vamos examinar aqui nas nossas escrituras. Examinem aí, meu irmão. Olha aí, 1 Coríntios. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 10 de 1 Coríntios, certo? Capítulo 10, você vai verificar aqui o versículo 31. E diz assim o 31. Portanto que comas, que bebas, ou que faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Está vendo aí, irmãos? Fazei tudo isso aí para a glória de Deus, não é para a nossa glória. Passamos adiante. Primeira pergunta do nosso estudo de saúde hoje diz assim: que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? Ele teve um cuidado. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30. Diz assim: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as aves que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê sementes, que dê a semente. Tá vendo? Muito sadio, né? Vamos lá, continuando, versículo 30, diz assim: isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Está vendo, irmãos? O ser humano deveria ter uma alimentação natural. Está vendo aí? Agora vamos para a pergunta número 2 do nosso estudo do canal 100% Jesus. O tema hoje é o princípio de saúde. Quanto tempo viviam os primeiros indivíduos, mesmo após o pecado? Quanto tempo vivia esse povo? Vamos lá em Gênesis capítulo 5, versículo 5, 8 e versículo 27. Conferindo aqui nossas Bíblias, confira aí na sua. Diz assim: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu todos os dias de 70, foram 930
200 anos, e morreu. Todos os dias Matusalém foram 979 anos e morreu. Vamos aqui. O que aconteceu? Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912 anos. Matusalém viveu 969 anos. A obediência à lei de Deus é a lei da saúde. Produz longevidade e qualidade de vida. Pergunta número 3 do nosso estudo da Bíblia é isso aqui, ó. Quando Deus permitiu ao homem o uso da alimentação carnal. E aí agora vamos ver. Está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 3 e 4. Vamos conferir. Tudo que se move e vive serviu-as para alimento, como vós dei a erva verde. Tudo vós dou agora carne, porém com sua vida, isto é, como seu sangue, não comereis. Não comerá nada com sangue. Agora, essas aqui as nossas opções. Após a entrada do pecado, falso. Na criação, falso. Após o dilúvio, verdade. Noé sabia a diferença entre animais limpos e imundo. Agora vai em Gênesis capítulo 7, versículo 2. Confira aí nos seus estudos. Agora a pergunta número 4 do nosso estudo, canal 100% Jesus, ao vivo. Então diz assim: mesmo permitindo o uso da carne, o que a orientações deu ao Senhor? Vamos ver em Levítico capítulo 11, versículo 47. Confira nas suas Bíblias aí. Eu vou falar aqui, ó. Para fazer diferença entre os imundos e os limpos, entre os animais e se podem comer e os animais que se não podem comer. Vamos lá. Deus permitiu para fazer diferença entre animais imundos e limpos. Viu, meu irmão? Você tem que comer animais limpos, não imundos. Então vamos lá. Continuando nossos estudos para frente. Agora a pergunta número 5 do nosso estudo diz assim, ó. Quais são as características dos animais limpos? Levítico capítulo 11, do versículo 2 até o 12. Diz assim, meu irmão, olha. Todos os que têm unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esses comereis. De todos os animais que há nas águas comereis. E os seguintes, todos os que têm barbatana e escama nos mares e nos rios, esse comereis. Você viu aí? Diz que pode comer. É isso aí, viu? O animal deve ruminar, né? Ruminar. E ter os cascos divididos em dois rios, dos rios em mares
usar apenas os que têm escamas e barbatanas. Está vendo aí, gente? É isso aí, o estudo da Bíblia é presente. Vamos aqui agora na pergunta número 6 do nosso estudo da palavra. E o tema é esse: princípio da saúde. A palavra diz, a pergunta 6 diz assim: o que a Bíblia fala sobre o uso da bebida alcoólica? Eita, quem é alcoólatra? Meu irmão, vamos ver aqui. Provérbio, vamos ver aqui em Provérbio, capítulo 20, versículo 1. E Provérbio 23, versículo 29 ao 35. Vamos ver aqui para conferir. Olha, Provérbio, vocês confiram na sua Bíblia aí, viu? Quem estiver vendo aí o canal 100% Jesus, confira aí. Provérbio capítulo 20, versículo 1. E Provérbio capítulo 23, versículo 29 ao 35. Vamos conferir aqui. O vinho escarnecido é a bebida forte, alvoroçadora. Ele alvoroça todo aquele que por eles é vencido, não é sábio. Tá vendo? A embriaguez, a pessoa que se embriaga não é sábio. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebidas misturadas, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Olha aí o perigo, gente. Pois ao cabo moderar, tem que acabar a moderar, como a cobra ficará como o basílico, os teus olhos servirão coisas esquecidas, esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Vendo aí a embriaguez, meu irmão, falando ainda. Será como que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me, e não me deu, bateram-me, e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Quer dizer, o cara foi espancado, sorroteado, mas não sentiu nada por causa da bebida, muito forte, né? Então vamos aqui vamos a resposta. O que a Bíblia fala sobre o uso do álcool, bebidas alcoólicas? Permite moderadamente? Não permite. Deixa o nosso critério? Não permite. A Bíblia não permite que a gente tome essas bebidas fortes. Então vamos para a pergunta número 7 do nosso 100% Jesus, o canal aí. Porque Deus se preocupa com a nossa alimentação. Porque Deus ele se preocupa. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Diz assim:
Acaso não sabes que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sabe que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus o nosso corpo. Está vendo aí? Tem que ser glorificado a Deus o nosso corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aí, irmão, é sério, viu? Temos que cuidar, viu? Saúde. Pergunta número 8, nosso estudo. O que Deus deseja para cada um dos seus filhos? 3 João, versículo 2. E Êxodo capítulo 15, versículo 26. Diz assim. João, versículo 2, diz assim. 3 João, versículo 2, diz assim. Amados, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é prosperar a tua alma. Tá vendo aí? Irmãos, Ele quer que prospere a tua alma também. Agora, Êxodo capítulo 15, versículo 26, diz assim. E disse, se ouvires atento à voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e direis ouvido aos teus mandamentos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardareis todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre o egípcio, pois eu sou o Senhor que te sará. Olha, o Senhor que te sara. Você imagina Deus aqui, ó, é quem sara nós, irmão. Quem sara nós é Deus. Diz aí. Que tenhamos saúde e que tenhamos enfermidade, venha sobre nós. Tá vendo? Vem sobre nós, meu irmão, porque nós não tem cuidado com nós mesmos. Não pode, temos que ter cuidado. Agora a pergunta número 9 do nosso estudo, e estamos quase encerrando o nosso 100% Jesus de hoje. A pergunta 9 diz assim: qual é a boa notícia de Deus para quem não conhece o assunto que estudamos hoje? Aí vamos aqui em Atos capítulo 17, versículo 30, e vamos em Tiago capítulo 4, versículo 17, certo? Vamos aqui primeiro em Atos capítulo 17, versículo 30. Diz assim: ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notificas ao homem que todos em toda parte se arrependam. Tem que se arrepender, irmãos, viu? Vamos lá agora, Tiago capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não fazer, nisso está pecando. Tá vendo? Aí, irmãos. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, viu? Da ignorância. O nosso estudo hoje foi os princípios de saúde, que está na Bíblia, né? Agora, irmãos, vamos aqui, né? Passar adiante o nosso estudo. Recapitulando o estudo, diz assim, na Bíblia. A Bíblia fala de animais limpos e animais imundos.
O animal limpo rumina e tem o casco fendido. Em 2, o uso da carne foi tolerado após o dilúvio. 2, rios e meres podemos usar somente o que tem escama nos mares, né? Nos mares nós podemos só usar o que tem escama, que é peixe, tem que ter escama e barbatana, viu? E barbatanas, viu? Não faz parte do estilo de vida cristão usar bebidas alcoólatras no nosso corpo. E o templo do Espírito Santo é o templo do Espírito Santo, não deve ser alcoólatra. Por isso mesmo, o ideal é que voltamos ao regime alimentar original prescrito por Deus no Éden. Renda aí, irmãos. Aí diz assim: compromisso de fé. Compromisso de fé. Diz assim: reconheço que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Sim. Desejo fazer a minha parte para ter mais saúde? Sim. Quero, a partir de hoje, me alimentar de acordo com ensino bíblico? Sim. Não é fácil, irmão. Tem muita gente que quer sim, mas as condições às vezes não dá. Mas vamos conseguir. Vamos passando adiante. O próximo estudo nós vamos ter aí. O próximo estudo é falando dos profetas, certo? Então, profetas são porta-vozes de Deus, especialmente todos pelo Espírito Santo para essa tarefa. De acordo com a Bíblia, esse dom seria visto na Igreja de Deus nos últimos dias. Ainda aí, irmão? É isso aí. O próximo estudo da palavra no próximo estudo no canal 100% Jesus é falando sobre os profetas, né? Os profetas. Então vamos encerrar com a oração em nome de Jesus. Senhor amado Deus, perdoe nosso pecado, nossas falhas, nossas iniquidades. E nos ajuda, Senhor, a ser cristãos verdadeiros, a seguir o seu amor, o seu exemplo. E o Senhor nos perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Abençoa toda a minha família, minhas irmãs, os meus cunhados. Abençoa os tios e tias, minha tia, minha avó. Abençoa todos aqueles que me perseguem, que me amam também. Abençoa cada ser humano na face da terra. E a mim também, Senhor. E os projetos que seja da tua vontade em minha vida. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aqui fica mais uma mensagem do 100% Jesus. Tchau, gente. Mais um dia.